Próximo inscrito, então, no grande expediente, vereador Iago Morandi. Fala no microfone. Eu cedi o tempo para o vereador Lucas Carinhato. Da tribuna, vereador presidente Lucas Carinhato. Obrigado, vereador Iago. Agradeço a cedência do tempo e, como combinado, eu vou seguir no tema da saúde. Depois, no pequeno expediente, eu entro no tema, ontem, um dos temas que foi tratado no Congresso Nacional, que é a PEC da blindagem, que eu tenho divergência. Logicamente, espero que todos tenhamos. Mas vamos seguir no tema da saúde, que eu acho que é o mais importante para o município de Caxias do Sul. E eu quero começar minha fala dizendo que a minha paciência acabou com o tema da saúde. E a paciência nossa, dos vereadores e das vereadoras. Quando é um bueiro que está entupido, ainda vai alagar a casa e tal, mas é menos pior. Quando é uma rua que está esburacada, ainda dá para tolerar. Quando é um lixão na esquina, ainda dá para tolerar. Agora, quando se trata da vida das pessoas, não dá mais para tolerar. E o município de Caxias do Sul dá um dos piores exemplos do Brasil em gestão pública da saúde. Fomos oposição aguerrida no governo passado, vereadora Estela, líder da bancada do PT. A senhora que cumpriu um papel muito importante de ter sido relatora de uma CPI do tema da saúde, que apresentou responsáveis dos problemas a hora analisados. E o que aconteceu? A antiga secretária da Saúde foi coroada com o cargo de primeira-ministra da Saúde. Porque o que nós temos na saúde hoje é um parlamentarismo. É um parlamentarismo. Temos um parlamentarismo na saúde. E isso não é para rir. Isso é para se indignar. E eu quis começar a fala nos citando, vereadora Estela, porque em que pese, lá na gestão da saúde, a turma que segue lá está com ar-condicionado, com o seu FG ou com o seu CC garantido, algumas pessoas, vereador Rafael Bueno, que à época do governo passado quase votaram no candidato, então, Schalco, quase. Não podiam ir para as UBSs até mais tarde e nem em reunião do conselho local, mas saíam da secretaria e iam para frente do quartel. Tem gente, o senhor sabe quem é, gente bem conhecida, que segue lá, coroado com chefia, mas não podia ir para os bairros, para o quartel ia. E eu quero lembrar para essas pessoas e para o prefeito Adiló que o senhor se reelegeu com os votos da esquerda e especialmente do PT. Com o meu voto, inclusive. Que à época optamos entre o possível e o caos. Só eu estou achando que o possível é meio caos. Na saúde é. Então, só para nós deixar bem entendido. O Adiló se reelegeu com os votos da esquerda. E quando a divergência vem aqui e opina, ou essa casa fala, sabe o que a gente escuta? Não dá para fazer nada. É ruim, não tem, os municípios não contribuem, os secretários fazem o que podem, tá tudo muito ruim, os médicos não querem assumir. Eu tenho discordância da prática que aconteceu aí de 2 vereadores dessa casa, da forma como fizeram. Eu tenho. Agora, não dá para dizer que não tem médico em Caxias, em razão disso, né? Vamos ser respeitoso. Vamos ser respeitoso. Não, e não é só médico. Falta médico, tem UBS que chove dentro, exame demora, não tem remédio, não tem médico especializado. E aí, minha gente, nós vamos continuar aqui com cara de pateta. Os 23 vereadores dessa casa seguirão tendo que responder para as mães que esperam meses ou anos para um diagnóstico de autismo que não tem o que fazer. Nós vamos seguir dizendo para uma pessoa que sangra ao defecar
que ela vai ter que ficar aguardando 3 anos para fazer uma colonoscopia? Com a justificativa de que é difícil, que temos migrantes, que é muito dinheiro, que colocamos 27% do orçamento, que o que é possível é feito. Não. A tolerância esgotou. Portanto, primeira medida, quero dizer aqui, não na condição de presidente, pode ser na condição de presidente. Aqui quem está falando é o vereador. Regimentalmente, pelo nosso artigo 234, ele permite que os secretários sejam convocados, vereadora Andressa, secretária da mesa. Secretários municipais podem ser convocados. E por que convocados? Porque se forem convocados, têm a obrigação de responder os vereadores. Cada vereador tem 5 minutos e os secretários têm obrigação de responder. Então eu estou deixando essa possibilidade. São 3 assinaturas de vereadores para fazer o requerimento maioria simples. 12. Tenho certeza que ninguém, nem da oposição e nem da base, vai querer que secretário venha aqui dar explicação. Vai ser por unanimidade. E por que tem que ser na convocação? Porque vir aqui falar 20 minutos e a gente não poder responder, eu já ouvi o secretário falar, e eu não pessoalizo. Se eu pessoalizasse, eu não falava com um monte de gente. Não falava com um monte de gente. Nós, e fiquem bem tranquilos, nós do PT não vilipendiamos a democracia, não estou falando em afastar prefeito, nada do gênero. Mas tem que ter responsabilidade. E vejam, eu estou falando na gestão, da incompetência da gestão da saúde. Mas logo mais a gente pode começar a falar da gestão do prefeito Adiló. Porque se é uníssona a fala que a gestão da saúde é incompetente, que não é resolutiva, que gasta muito, que as pessoas têm demora ao atendimento, que não tem médico, para que fazer concurso se os médicos não assumem? Por que não se contrata, não se cria uma fundação de caráter público e privado para contratar horas médicas ou os médicos por PJ? E ainda, vereadores, uma parte aqui. Eu soube que sobra tempo lá na gestão da saúde, vereador Rafael, inclusive do senhor, para ficarem rindo e debochando que os vereadores não entendem nada da saúde. Pois bem, esse presidente foi eleito para ser vereador, 4.213 votos. A minha candidata ficou em terceiro lugar e elegeu o Adiló com os votos do PT e da esquerda, porque senão quem tinha sido eleito era o Scalco. Eu fui eleito para ser vereador. Quem tem que fazer gestão da saúde são os senhores e as senhoras que são incompetentes, porque a saúde de Caxias é péssima. E se o prefeito não se alertar, esse problema que ora está sendo atribuído como responsabilidade da gestão da saúde, vai passar a ser um problema da gestão do senhor, que foi eleito para governar. E enquanto tem secretários que são competentes, respondem a essa casa, escutam as pessoas, propõem alternativas, chamam a comunidade, tem outros que são parvos, são ignóbeis, são torpes e são incompetentes. Essa casa não se omitirá. Então, eu dei a possibilidade, não sei se os colegas, alguém vai protocolar o pedido. Se quiserem, eu posso fazer, eu como vereador não posso. Não discuti isso com a mesa, mas tenho certeza que vai ser por unanimidade. Está aí o presidente da Comissão da Saúde, que pode encabeçar o pedido. E vamos parar uma sessão. Todos os vereadores com dados. E não é vitimizar. Não é vitimizar. Sei da seriedade, sei que o prefeito Adiló não é irresponsável, é um homem público com décadas de vida pública. E ele não vai querer ter sobre sua responsabilidade gente que não tem compromisso com a cidade. Gente, talvez que por alguma questão psicológica, de sadismo, de perversidade, fica feliz quando nós citamos essas pessoas aqui. Então a questão é, ou essa embarcação rumar para o caminho certo,
porque o naufrágio da gestão da saúde pública de Caxias do Sul é a morte das pessoas. Então, eu deixei essa possibilidade. Peço desculpas porque não cedi os apartes. Acho que a minha líder vai querer depois usar o nosso tempo de liderança, mas estão aí as possibilidades. Se os colegas não fizerem essa convocação, vou discutir na mesa para que a mesa faça. E eu tenho certeza que todos os vereadores e vereadoras vão apoiar e vamos ouvir, com dados e com possibilidades. Porque se não for aceito, aí outras possibilidades de responsabilização da gestão da saúde podem acontecer. Muito obrigado. Devolvo os trabalhos ao presidente vereador Lucas Carenhato. Em declaração de líder, a bancada do PD